Que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos numa conferência de geração final na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, na mensagem de número 5, a última mensagem da conferência, e o título seria Não Baixar a Guarda. Não vamos baixar a guarda. Capitães, não vamos baixar a guarda. Nós ainda estamos na continuação do que está registrado no livro de Neemias, porque tudo o que aconteceu com Neemias está acontecendo nos nossos dias de uma maneira vívida. E nós não vamos baixar a guarda. Vamos lutar para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Enquanto os muros não forem levantados, o povo restante que ficou em Judá vive em miséria, porque as nações ao redor entram por Jerusalém, fazem o que querem, porque em Jerusalém está sem governo, mesmo que o templo já tendo sido restaurado, mas não havia governo em Jerusalém. E assim que Neemias recebeu a notícia triste sobre o povo que tinha sido deixado na Judeia, em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Isso está em Neemias capítulo 1, versículo 3. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Neemias ouviu essas palavras, sentou-se e chorou, e lamentou por alguns dias. Esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capitães, essa notícia não te faria triste? Jerusalém está em grande miséria e desprezo. As nações fazem o que querem. As pessoas entram e saem nessa cidade. Não tem governo de Deus, fazem o que querem, cada um acha que tem liberdade de fazer o que bem entender aos seus olhos, mas a situação precisa mudar. Irmãos, quando eu disse lá na Europa que os muros que precisariam ser reconstruídos para restabelecer o governo de Deus no seu povo, no meio do seu povo, era a restauração da palavra de Deus, a restauração da voz do comando de Deus. E Deus, nesses últimos anos, últimas dezenas de anos, o Senhor restaurou muitas verdades sobre a igreja. Restaurou a verdade da base da localidade, em que Deus tem uma só igreja, praticando a vida da igreja em cada cidade. E esse terreno da unidade inclui todos os filhos de Deus, genuinamente regenerados pelo Espírito, que estão naquela cidade. E que todas
as igrejas somadas, do presente, do futuro e do passado, nós formamos o corpo de Cristo. A Igreja Universal, composta de todos os santos. E nós achávamos que essa visão da igreja praticada por nós em cada cidade, isso estabeleceria a autoridade do Espírito Santo e o governo de Deus na igreja. Mas com o tempo, nós passamos a perceber que essa limitação da base da igreja ainda era frágil. Porque poderia haver vários grupos de pessoas reivindicando ter a mesma visão e chegar a uma cidade e dizer ser a igreja daquela cidade e que tem a visão da igreja, e chega o segundo grupo, também diz a mesma coisa, e ficariam disputando quem seria verdadeiramente a igreja de Deus naquela cidade e quem estaria deixando Deus governar naquela igreja. Então, ainda essa prática era um tanto frágil, mas graças a Deus, Deus nos mostrou agora de uma maneira muito sólida, importante, de que o governo de Deus na igreja está onde a sua palavra através do canal escolhido por Deus, a palavra profética está sendo falada, dando direção, e ela está governando a igreja. E aí não há confusão. Onde realmente há a palavra de Deus sendo falada por meio do seu profeta, canal escolhido, ali está a direção que Deus dá, é o governo de Deus para aquela igreja. Estou certo ou não? Alguns podem dizer, mas como ter certeza que esse canal, esse profeta, está falando de fato a palavra de Deus para governar a igreja? É muito simples. Vamos para a Bíblia. Deuteronômio 18, como fala? Eu vou até abrir a Bíblia, vamos lá. Deuteronômio 18. É fácil você identificar se a palavra que está sendo falada vem de Deus ou não. Deuteronômio 18, versículo 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Semelhante a quem? A Moisés. Quer dizer, é um homem. Embora esse um profeta esteja se referindo a Jesus, mas semelhante a ti, quer dizer, semelhante a Moisés, um homem, em cuja boca porei as minhas palavras. Quer dizer, o profeta que Deus escolher não tem liberdade de falar a sua palavra. Deus põe na sua boca as palavras de Deus. E não só isso, e Ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Então a palavra de Deus é uma ordem. Quando Deus fala, é uma ordem. Quando Deus fala para o seu povo, é uma ordem para o seu povo executar e cumprir e realizar sua obra, certo? Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, porque alguns podem dizer, eu também falo a palavra de Deus, falo a palavra profética. Então o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto.
Se alguém se atrever, não ser escolhido por Deus e dizer, as minhas palavras são exatamente a ordem do Senhor, é a palavra que Deus quer falar para o povo de Deus. Irmão, se Deus não falar, no Antigo Testamento seria morto. Aí no versículo 22, como saber então que esse profeta verdadeiramente fala a palavra de Deus? Versículo 22, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Irmãos, é muito simples identificar quem fala a palavra profética, quem não fala a palavra profética. A palavra profética se cumpre. A palavra profética é confirmada por Ele mesmo, por Deus. É ou não é? Jesus usou esse princípio quando em João, o Evangelho de João, capítulo 5, os judeus duvidavam que ele era o profeta enviado por Deus, que ele era o Messias prometido. Então Jesus disse o seguinte, no versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Eu não preciso que João Batista dê testemunho a respeito de mim para dizer que eu sou o profeta enviado por Deus. Porque eu tenho um testemunho maior. Quem é o testemunho? Quem é que dá testemunho por Jesus? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então Jesus, ele usou esse mesmo princípio de Deuteronômio 18 para identificar, para o povo poder identificar quem era o profeta enviado por Deus. Se Deus enviou esse profeta, as palavras que esse profeta fala se cumprem. Irmão, está mais do que evidente que nesses 5, 6, 7 anos, toda a palavra se cumpriu no nosso meio. Deus efetuou milagres e mais milagres. Irmãos, não resta dúvidas que o Senhor está governando a sua igreja através da sua palavra. Irmão, não é através da minha palavra, é através da palavra de Deus. Então alguns podem dizer, peraí, então sobre os muros de Jerusalém, e dizer que restabelecer o governo de Deus é levantar os muros através da palavra profética, irmão Pedro, você está forçando demais. Tá, se você acha que eu estou forçando demais, então vamos continuar a ler Neemias capítulo 1? Vamos lá. Neemias capítulo 1, versículo 5, que diz: E disse: Ah, Senhor, eu vou ler na King James atualizado, na versão King James atualizada. Versículo 5. E desabafei, ó Javé, Deus dos céus, Deus grande e temível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Se seus irmãos entenderam que o povo de Deus é governado por aqueles que amam a Deus e aqueles que obedecem ao que Deus fala. Aí está o governo de Deus. Ou você não entende assim? Estou forçando? Versículo 6. Que os teus ouvidos
estejam atentos, os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Pergunto para vocês: qual foi o pecado principal que o povo de Israel pecou contra o Senhor, que Neemias está aqui a confessar? Qual foi o grande pecado? O que vocês acham? No contexto que eu acabei de ler. Eles não deram ouvido para o Senhor, a palavra do Senhor. Ou vocês não entendem assim no contexto? Estou falando com capitães ou não? Acho que vocês têm instrução mínima para entender isso, ou não? Qual o pecado de Israel para Deus ter abandonado a eles? Quando Jerusalém foi invadida pelo exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e destruiu aquela cidade, acabou com o governo de Deus, destruiu o templo, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram as portas. Aquilo aconteceu, na verdade, como um reflexo de uma situação espiritual que já existia. Fisicamente, derrubaram-se os muros que estabeleciam o governo do povo de Judá. Na verdade, espiritualmente, isso já tinha sido destruído, o governo de Deus já tinha sido destruído dentro do povo de Deus há muito tempo. Ou estou errado? Eles já haviam abandonado a palavra do Senhor há muito tempo. Eles eram rebeldes à palavra do Senhor há muito tempo. Eles já não ouviam as palavras do Senhor há muito tempo. E Deus já não conseguia governar no meio desse povo há muito tempo. Por isso que os muros foram derrubados. Esse não é o grande pecado? Não era o grande pecado? Não é de ter cometido prostituição, não é de ter cometido fornicação ou isso ou aquilo, não. O grande pecado, irmãos, é dar as costas à palavra de Deus, de não seguir os seus mandamentos, não dar importância ao falar do Senhor através dos profetas. Estou errado? Estou exagerando? Forçando uma situação? Está aqui. Ó Senhor Jesus. Levítico 26, versículo 33. Ou primeiro, Levítico 26, versículo 3, vamos lá. Eu vou lendo aqui em James atualizado. Irmãos, acreditem, eu não estou lutando por mim, não. Eu estou lutando por vocês. Eu estou sofrendo tantos ataques e dano. Não é por mim, não. Eu quero entregar um legado para vocês. Eu amo o Senhor. Eu amo a volta do Senhor. Eu tenho desejo e esperança de ser arrebatado vivo junto com vocês. Mas, se o Senhor tardar e eu for levado para o Senhor, quem vai continuar com a responsabilidade de continuar a obra do Senhor? São vocês. Eu quero entregar por vocês uma casa arrumada.
Imagina só, depois da minha partida, ainda a confusão sobre a palavra profética continua. Seria uma tristeza. Irmão, esse é o legado que eu quero deixar para vocês. Não é por mim mesmo, é por vocês. Por isso, capitães, lutem por vocês mesmos. Levítico 26, versículo 3. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes. Irmãos, que é guardar a palavra do Senhor é praticar. Os nossos adolescentes estão praticando. E vocês são capitães dessas tropas. Então vos darei a chuva no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, e a árvore do campo e os seus frutos. Quer dizer, se vocês estiverem debaixo do meu governo, através da minha palavra, tudo irá bem com vocês. Certo? Versículo 14. Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos estes mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas ordens. Irmão, ordem não é para governo? E quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos. Irmãos, esse não é o governo de Deus? Por meio da sua palavra? Então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre e as enfermidades que consomem os olhos, esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Irmãos, tudo depende da palavra profética. Se você ouve e pratica, irmão, só vai ter bênção. Se você despreza, vira as costas para ela e critica, você vai receber toda a sorte e maldição. 27, Levítico 27, 34. São estes os mandamentos que Javé ordenou a Moisés no Monte Sinai para todos os filhos de Israel. Irmãos, toda a palavra naquele tempo era falada por Deus para os filhos de Israel, como uma palavra de comando, como uma palavra de governo de Deus, mas é através de um homem, Moisés. E justamente esse homem Moisés que Deus escolheu para servir de canal, para transmitir os seus mandamentos e estatutos, foi alvo de constantes questionamentos, ou não? Já logo no começo, Moisés foi questionado pela sua própria irmã mais velha e seu próprio irmão mais velho, Miriam e Arão. Só para refrescar a memória de vocês, Números 12, 2. Como Moisés foi questionado? E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Irmãos, esse é uma grande dificuldade do homem. Quando Deus escolheu Moisés e fez dele um canal do falar de Deus, a sua irmã, que colocou Moisés quando bebê, quando recém-nascido, ali, num cesto, e observou até que a filha de Faraó recolhesse, que viu Moisés nascer e protegeu Moisés, e Arão, também irmão mais velho, os dois, com seus olhos naturais, questionando Moisés. Ué, o Senhor só fala por você? Você está querendo se exaltar sobre os outros?
Você quer ser diferente dos outros? Irmãos, esse é o questionamento natural. Não tem falado também por nós? Nós também não falamos a palavra por Deus? Irmãos, esse não é um questionamento natural, mas esse questionamento, irmãos, vem de Satanás, vem do diabo. Ele acaba, irmãos, com a simplicidade de se obedecer à palavra de Deus como governo no meio do povo de Deus, por meio desse canal. Inimigo não tem criatividade. Em todas as épocas ele sempre trabalhou com a mesma arma. E trabalhou aqui entre nós com a mesma arma. Me questionaram: Pedro, por que você insiste em falar a palavra profética? Para de falar sobre isso. Você está se exaltando. Os irmãos te recebem no aeroporto, nos aeroportos, eles estão te idolatrando. Irmãos, olha a preocupação dessas pessoas. Eu falei: cuide de você, porque eu sei cuidar de mim. Logo em seguida, veio a questão dos 12 espias que espiaram a terra. 10 voltam, contando uma notícia triste para o povo. Desanimaram todo o povo. O povo que veio com uma grande expectativa de possuir uma terra que emana leite e mel. Cada um daquele povo que estava com a esperança de ganhar um pedaço de terra, ia ali sobreviver e viver bem. E chegaram à beira da terra, ali pronto para tomar posse, e veio essa notícia desanimadora dos 10 espias, dizendo que não vamos conseguir entrar, é suicídio nós entramos nessa terra. O povo dessa terra é gigante, e as cidadelas são muito fortificadas, não vamos conseguir vencer, nós vamos morrer aqui. Aí, aquela noite, capítulo 14, Números, versículo 1, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Contra quem Deus colocou ali na frente, Moisés, e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmão, no meio desse engano todo do diabo, de Satanás, de falta de crer na palavra do Senhor, quiseram levantar um outro capitão, que não seja Moisés e Arão, um outro capitão, irmãos, para voltar para trás. E de fato alguns voltaram para trás. Nós não vamos voltar para trás. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. A terra é boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. O Senhor prometeu dar, Ele vai nos dar.
tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Creiam na palavra do Senhor, creiam na palavra profética. Não olha para as dificuldades, não olha para as circunstâncias, não olha para o povo dessa terra, é forte, é gigante. Versículo 10: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Toda a congregação queria apedrejar os líderes que Deus levantou. Queriam apedrejar Caleb e Josué também, junto com Moisés e Arão. Irmãos, olha só o que Satanás faz. Essa rebeldia, de repente essa ira, querer matar a pedras a liderança que Deus levantou. Irmãos, isso só pode ser diabólico, porque Satanás, ele é o pai da mentira. João 8,4, 44. Ele é o pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio. Ele que fez com que Caim tivesse inveja de seu irmão Abel, e por ódio, matou seu irmão. De onde vem esse ódio? Vem do diabo, não vem do Senhor. Deus é amor, não tem esse ódio. Aí que aconteceu? Versículo 11, olha o que o Senhor diz. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Crê no Senhor e crê na sua palavra. Ou estou errado? Como é que você crê em Deus? Crê na palavra. Deus deu uma palavra por meio de quem? Moisés. Eles não creram. E não só não creram, porque a palavra que Deus falou através de Moisés veio acompanhada de muitos sinais e prodígios. Irmão, nesses últimos 6, 7 anos, irmão, a palavra que o Senhor deu está recheada de sinais e prodígios. Como não crer? Como não crer? Com pestilência o ferirei e o deserdarei. Farei de ti maior, povo maior e mais forte do que este. Ó Senhor Jesus. Aí o que o Senhor falou? Eu estou lendo tudo o que eu falei na abertura, né? Porque agora fica registrado na mensagem. Versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá de glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Não despreze o falar do Senhor. Você não está desprezando o profeta, você está desprezando Deus que falou por meio dele. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhei para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Quer dizer, amanhã mesmo. Vocês que não creram, vocês vão cair no deserto todos. Amanhã mesmo, deem meia volta, voltem para o caminho de origem. Voltem para o Mar Vermelho. Porque vocês não vão possuir a boa terra.
versículo 27, versículo 26. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Irmão, não é contra Moisés, é contra o Senhor. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Se você não pertence, ainda não terminei, deixa eu terminar aqui. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, eles não sabem nada, não tem força para lutar, não tem conhecimento bíblico, não tem maturidade, eles vão ser presa fácil ao entrar na terra boa de Canaã. Esses que vocês falaram, a essa geração eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Irmãos, essa foi promessa dada para a nova geração. Essa nova geração, irmãos, eu entendo agora, são os nossos adolescentes. Esses adolescentes vão com simplicidade, imersão na palavra, transcrição, dormem com Deus, acordam com Deus, querem sair para pregar o evangelho do reino, com simplicidade, obediência. Eles não têm questionamento na cabeça quanto à palavra profética, eles não têm dúvidas, eles amam a palavra, eles amam o Senhor, eles amam a igreja. É ou não é? Eles vão entrar e vão possuir a boa terra. E vocês, capitães? Vocês vão entrar? Vocês vão entrar baseado na exceção feita à outra geração. Que exceção foi feita a essa outra geração? Caleb, nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, se você entrar nesse princípio de Caleb, o Senhor vai fazer você entrar. Você tem outro espírito? Ou você tem o mesmo espírito dos murmuradores, dos questionadores, dos que duvidam da palavra do Senhor? Se você perseverou, seguir o Senhor vai fazer você possuir a terra. E não só você, a sua descendência vai possuir a terra. Eu vou pular um pouco, porque senão vou demorar muito. Vamos lá para 16, número 16. Veja como o inimigo volta com suas setas, seu canhão, seus mísseis contra Moisés. Capítulo 16, versículo 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, são todos príncipes da congregação, eleitos pela congregação, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, chega, não aguentamos mais vocês. Quem vocês acham que vocês são? Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que vocês se exaltam sobre eles? Vocês querem ser diferentes? Vocês são mais santos do que eles? Olha só a rebelião. Pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Aí então mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, já pulando para o versículo 12, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Olha o coração de rebeldia.
Aí, olha o que eles falaram: porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel. Que eles chamaram o Egito de uma terra que mana leite e mel. Esqueceram que eles estavam vivendo uma vida de escravidão, fabricando tijolos para Faraó, trabalho pesado, forçado. E agora eles falam que é uma terra que manda leite e mel. Nos fez subir de uma terra que manda leite e mel para fazer-nos morrer nesse deserto. Olha só o que eles falaram: senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Moisés, você quer ser príncipe sobre nós? Você quer se exaltar? Você quer se tornar um ídolo entre nós? Nem tampouco nos trouxesses a uma terra de mana leite e mel, nem nos desse campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. O que aconteceu, irmãos? Eu não tenho tempo para dizer para vocês, irmãos. Eu só quero ler o versículo 28, que é um versículo precioso. Diz assim: então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Irmãos, Moisés é muito humilde, era muito humilde. Moisés reconhecia que nenhuma obra grandiosa que Deus fez por meio dele vinha dele mesmo, não era dele. Da mesma forma, hoje, irmãos, eu não tenho capacidade de fazer nenhuma obra que aconteceu entre nós. Só Deus mesmo é capaz de fazer essa obra. Aí, irmão, o que aconteceu, não vou ter tempo de dizer para vocês. Simplesmente a terra se abriu, um abismo, né? Comunicou-se a terra com o abismo. Todos esses rebeldes desceram vivos ao abismo. Ó Senhor Jesus, eu vou prosseguir porque meu tempo já está, né? Eu tenho muita coisa para falar para vocês ainda. Ó Senhor Jesus, a bênção ou a maldição que está em Neemias 1:9, que eu li para vocês, depende, irmãos, de se nós ouvirmos a voz do Senhor, a palavra do Senhor ou não. Isso está, irmãos, eu não tenho tempo de ler para vocês, vou deixar para vocês. Deuteronômio 30, de 1 até 3, de 10 até 14, e vocês vão ver qual é a bênção ou a maldição que cada um escolher. Amém. Ó Senhor Jesus. Aí, a restauração dos muros significa a restauração do governo de Deus pela sua palavra. Irmãos, essa é a nossa luta. Você tem clareza do que pelo que você está lutando? Irmão, nós estamos lutando pelo governo de Deus ser restabelecido no nosso meio. E que é o governo de Deus? É a sua palavra. Quando Deus fala, Deus governa, não é? Quando Deus fala, Deus realiza a sua obra. Muito bem. Aí então levanta-se uma grande oposição contra a retificação nos muros. Eu vou tentar falar rápido porque na parte final eu quero passar uma coisa importante para vocês. Neemias 2, vamos lá. Neemias 2, versículos 18 e 20. 18 a 20. Quando Neemias declarou aos judeus que estavam lá, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Graças ao Senhor, irmãos, muitos irmãos atenderam a palavra do Senhor, dispuseram para reedificar os muros de Jerusalém. Nós estamos nessa obra.
Aí versículo 19, nós então levantamos a oposição do inferno. Versículo 19: porém Sambalate, Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos exporemos, reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, quando a gente se dispõe para levantar os muros de Jerusalém, lutando, irmãos, pelo governo, por meio da palavra de Deus, o inimigo também se levanta contra. E primeiramente desprezam, mas ao mesmo tempo querem participar conosco na edificação, mas ele não tem parte, tá? Aí então, capítulo 3 de Neemias, versículo 1: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Quer dizer, os sacerdotes foram modelos, começaram a edificar, e todo o povo começou a edificar um do lado do outro. Bom, graças ao Senhor nós vimos esse trabalho que o Senhor fez entre nós. Desde 2020, 2021, não é isso? 2022, tivemos um ano de paz, um ano de muitos se empenharam na luta, não é isso? 2022. Só que em 2023 vieram as lutas, a oposição. Sambalate, Tobias, Gesem se levantaram, tá? Neemias 4, versículos 1 a 3. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Eles vão sacrificar para Deus? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Irmãos, eles começam a vir, então, começa a vir o desprezo, começa a vir zombaria, começa a desprezar o falar do Senhor. Mas, irmãos, nós não somos intimidados, não fomos intimidados. Versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmão, isso aconteceu até 2022 e até começou com 2023. Aí veio o versículo 7: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. No final de 2022, irmãos, o texto que seria publicado em 2023 contra a palavra profética já estava esboçado no final de 2022. Os irmãos de Fortaleza me revelaram isso. Versículo 8: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Aí os de Judá deveriam ajudar, mas não estavam ajudando.
estava desanimando o povo. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quer dizer, eles começam a desanimar o povo, dizendo: ó, eles vão entrar, vão matar todos nós. Você é dos que desanimam? Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra vós, contra nós. Ficam no conforto da sua casa. Próprio judeu, irmãos, eles não vêm ajudar na construção dos muros, ficam no conforto das suas casas na Judéia e ficam falando palavras de desânimo. Isso aconteceu em 2023. Ó Senhor Jesus, eu estou mostrando para você que tudo isso ocorreu conosco. Versículo 13: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Peleja pelos seus irmãos, peleja pelos seus filhos, peleja pelas suas filhas, pela sua mulher, pela sua casa. Imagine, irmãos, os que caíram na armadilha de Satanás e têm filhos adolescentes, e tiraram filhos adolescentes do meio desse ambiente maravilhoso. Qual é o futuro desses filhos adolescentes deles? Caminho do mundo. Vocês sabem qual é o caminho? Os nossos adolescentes estão sendo abençoados. O que está acontecendo no meio deles, irmão, não aconteceu em toda a história humana. Não é só na história da igreja. Nunca aconteceu isso na história humana. O que está acontecendo, irmãos, com nossos adolescentes? Estão sendo salvos. E não só salvos, o Senhor está formando um grande exército, usando os irmãos para renovar a igreja, revitalizar a igreja, levantando capitães, levantando os irmãos das igrejas, edificando a igreja, lutando pelo reino. Irmãos, é uma coisa inédita em toda a história da raça humana. Vamos lutar pelos nossos irmãos. Não deixe que nossos irmãos inocentes caiam nessa lorota. Vamos lutar pelos nossos filhos, nossas filhas. Os adolescentes não podem sair desse ambiente maravilhoso. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já tínhamos já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Não fomos desanimados por aqueles judeus que estavam em casa, no conforto da sua casa. Nós estamos lutando e fomos encorajados pela palavra de Neemias e continuamos na luta. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Todos estão trabalhando. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, não precisa ninguém falar para eles, todo mundo fazia porque tinha encargo, tinha visão, lutavam pelo Senhor, pela casa do Senhor. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longes uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correreis, acorrei,
a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Não sei se vocês entenderam. Irmãos, a obra é muito grande. A obra é universal. A obra de Deus, irmãos, está em todos os 5 continentes. Muitas cidades. O inimigo pode estar atacando numa fronte, e nós precisamos acudir aquela fronte. Então, quando aquela fronte está sendo atacada, toca-se trombeta. Quando eles tocam trombeta, vamos todos para lá. Para que servem os capitães, se não é para essa luta? Leve suas tropas, vamos acudir, vamos lutar, vamos reparar os muros. Assim trabalhávamos na obra. A metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as suas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Irmãos, é tempo de guerra. Não dá tempo nem de voltar para casa e descansar. Vão ficar ali junto dos muros. Neemias nem trocava de roupa. É guerra. Ó Senhor Jesus. Neemias 5,14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Ele foi designado governador de Judá pelo rei Artaxerxes, desde o ano em que ele foi enviado para Jerusalém até 12 anos depois. Irmãos, ele governou Judeia e governou Jerusalém por Deus. Por Deus. Por isso todos os ataques estavam contra ele. Todos os mísseis foram dirigidos contra Neemias, porque ele estava restabelecendo o governo de Deus. Aí quando chegou no capítulo 6, a coisa piorou. Versículo 1: tendo ouvido Sanbalate e Tobias, Gesem e o arábio e o resto dos nossos inimigos, que o tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse momento não tinha posto as portas nos portais. Então tinha que levantar os muros, também tem que pôr as portas. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Uma nova estratégia. Neemias, vamos conversar, vamos negociar, vamos para um lugar neutro. Aí quando Neemias fosse para lá, eles intentavam matá-lo. Irmãos, não vamos cair nessa não. Irmãos, esse negócio, vem conversar, vem conversar. Esse negócio de conversar, inimigo vai infundir morte para você. Quando você recebe palavra da morte, você também morre espiritualmente. Você põe questionamento na palavra profética. Você também começa a duvidar, porque eles vão encher a tua cabeça e dizer: Neemias está querendo se exaltar, sabe? Então assim, não vá conversar, não vá negociar. Irmãos, é inegociável. O governo da palavra de Deus é inegociável. Nós somos pela palavra de Deus, tá? Aí então enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra. Irmão, nós não temos tempo para outra coisa não. Estamos fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco?
4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Irmãos, insiste nisso. Não caia na conversa de querer conversar. Irmão, não tem conversa. Eu sou pela palavra do Senhor, irmãos, e não tem como, irmão, abandonar isso, sabe? Não negocie. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Agora veio uma outra estratégia. E essa carta aberta é o quê? Como eu disse, não há criatividade. É a mesma coisa que ele já fez contra Moisés, né? O teor é o seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus, tu, Neemias, e os judeus intentais revoltar-vos, porque por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Irmãos, é a mesma estratégia. Estão dizendo para enganar o povo inocente entre nós. Alguém está querendo se exaltar sobre você. Alguém quer ser rei entre vocês. Alguém quer dominar sobre vocês. Alguém quer ser ídolo entre vocês. Irmãos, é a mesma tática. E que Neemias pôs profeta do seu lado para falar a seu favor. Alguns falam que eu sou muito mal assessorado pelos cooperadores. Eu tenho maus assessores, que são os profetas que eu escolhi para falarem a meu favor. Irmão, nunca foi isso. Eles fazem isso diante da consciência deles. Eles estão lutando, irmãos, diante da visão de Deus. Eles não fazem por amizade a mim, não. Quem fala isso não conhece a gente. Ó Senhor Jesus. Aí, versículo 8: mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que inventas. É isso mesmo. Inventa tudo isso. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vamos fazer essa oração? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aí vem mais uma armadilha. Neemias, estão querendo matar você. Fuja, se esconda. Esconda dentro do templo. É outra armadilha. Aí Neemias falou assim, o que ele falou? Versículo 11: porém, eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De nenhuma maneira entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profeta falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Irmão, tem muita gente que foram subornados para falar contra nós. Estão pagando $100, $200, $8.000, tantos dólares, irmãos, subornaram para falar contra nós. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperarem. Lembra-te, ó meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Mas acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aleluia! Apesar dos ataques, irmãos, os muros, terminamos de edificar os muros. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e descaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que
fizemos esta obra. Nós não temos força, mas o Senhor pôs diante de nós uma porta aberta. Eu vou ler de novo para vocês, vai. Apocalipse 3, vamos lá. Apocalipse 3. Senhor Jesus. Versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Diga ao seu irmão do lado, fala, nós temos pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. Irmãos, onde está a nossa força? Está na palavra. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vocês não usurparam a minha glória. Vocês não usaram a sua capacidade de fazer a obra de Deus. Vocês honraram o meu nome. E eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Irmãos, alguns ainda vão se prostrar diante da igreja de Filadélfia, vão reconhecer, irmãos, não adianta lutar contra ela. O Senhor amou a igreja em Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vocês, a igreja de Filadélfia, que lutarem pelo meu governo, pela minha palavra, eu vou livrar vocês da grande tribulação. Vocês vão reinar com Cristo durante 1000 anos. E venham sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó Senhor Jesus. Aí, capítulo 7, versículo 1. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, e eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Irmãos, os muros foram edificados, as portas foram colocadas, os porteiros foram designados. Agora, irmãos, vamos restabelecer o governo de Deus dentro de Jerusalém. Os cantores foram restaurados, né? Os levitas foram restaurados para o seu serviço. Os que governam dentro da cidade, o Ananias, foram estabelecidos. Irmãos, agora a vida em Jerusalém tem governo de Deus. E agora, irmãos, agenda positiva. Agenda positiva. Vamos trabalhar agora para a edificação da casa de Deus. Vocês estão entendendo? Vamos trabalhar? Porque ainda restabelecido o governo de Deus, irmãos, ainda precisamos crescer em vida. Ainda precisamos trabalhar mais para que Cristo governe cada um de nós, através de habitar Cristo em nosso coração. Vocês se lembram que eu falei? Cristo precisa preencher cada vazio do nosso ser. Nós precisamos crescer, precisamos ser edificados, né? A casa de Deus precisa ser edificada. Um tecido de amor ainda precisa ser entretecido entre nós. O reino de Deus precisa ser estabelecido. Irmão, do lado positivo temos muito que fazer ainda. Vamos trabalhar nesse semestre com agenda positiva? Ó Senhor Jesus. Agora, esse tempo final, eu quero falar um pouco para vocês
Tem muita coisa que falar em Neemias, mas eu vou preferir trabalhar um pouco isso para vocês. Irmãos, eu quero dizer para vocês a importância da palavra na execução da vontade de Deus. A palavra de Deus é o governo de Deus. Mas eu quero que vocês enxerguem a palavra de Deus de uma maneira diferente. A palavra de Deus, irmãos, não é qualquer palavra. Não é a palavra de um homem, não é a palavra do conhecimento de um homem, não é a palavra da habilidade de um homem, não é a palavra de eloquência de um homem. Irmão, da palavra de Deus é a palavra de Deus. Tem um poder especial, de natureza especial. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então o homem foi criado para quê? Vamos voltar lá para Gênesis 1. Gênesis 1. Vocês têm paciência para ouvir essa última parte? Vamos lá. Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quer dizer, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Com que propósito? Com que propósito? Para sujeitar a terra, para trazer o governo de Deus sobre a terra. Deus quer dominar essa terra, quer sujeitar essa terra por meio de mim, por meio de você. Aí versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, Deus quer que o homem sujeite a terra, governe a terra por Deus. Mas como? Como? O homem tem essa capacidade? Não tem. Como é que o homem vai fazer? Mateus 4,4, não vou nem abrir a Bíblia. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso sim viverá o homem. Isso foi falado em Deuteronômio 8. Agora sim vou abrir rapidamente. Deuteronômio 8. Vamos lá. Deuteronômio 8. Versículo 2 diz assim, recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmão, vou aproveitar para falar com esse versículo 2. Irmãos, uma coisa o Senhor está querendo fazer também entre os capitães. Sabe o que o Senhor quer fazer entre vocês? O Senhor quer vacinar vocês. As pessoas que foram usadas para murmurar contra Moisés, para provocar rebelião de Corá e de Datã e Abirão contra Moisés, irmãos, eles tinham rebeldia no coração, eles tinham ambição no coração, eles achavam que Moisés não devia ser, né? Eles podiam ser iguais a Moisés, e Moisés se exaltava sobre o povo. Irmão, tudo isso diz respeito à ambição que há dentro do coração do homem, orgulho que tem no coração do homem, e a prepotência, achando que você é capaz, você pode fazer melhor que Moisés, você pode fazer melhor que Neemias, você pode fazer melhor que líder que o Senhor levantou. Irmãos, o Senhor quer aproveitar nesse momento, irmãos, para expor você também. Que tal a gente deixar o Senhor? Vamos aproveitar a experiência dos outros, para que a gente não caia nesse mesmo erro? Vamos pedir para o Senhor, Senhor, limpa o meu coração. Senhor, está fazendo você passar por esse deserto? Está o quê? Está humilhando você, provando o quê? Para mostrar para você o que há no teu coração. Quem sabe você seja Moisés,
dos seus primeiros 40 anos. Quando Moisés, ele foi preparado, ele era bom em palavra, ele era bom em obras, porque ele estudou na melhor faculdade da época, na melhor universidade da época, no Egito. Ele estudou equivalente ao Harvard do tempo do Egito. Ele foi muito bem educado, muito bem preparado, e quando completou os 40 anos, falou: agora é comigo, eu vou libertar o meu povo dessa escravidão. Saiu ele e quis fazer justiça e matou um egípcio. E quando quis fazer justiça entre dois judeus, dois hebreus, os seus patrícios disseram: quem é você? Quem é você? Aí ele então no dia seguinte teve que fugir, porque sabia que Faraó já estava procurando ele para matá-lo. Irmãos, o Senhor quer mostrar o que você tem no coração. Você, capitão, cheio de capacidade, cheio de orgulho ainda, Deus quer expor seu coração. Deus às vezes faz você passar por situações que parece que os irmãos não enxergam que estão perdendo a oportunidade de me usar. Eu sou um talento e tanto, e estão desperdiçando tempo, não estão sabendo me usar, e quando não me usa, eu vou sair da igreja. Aí Moisés ficou em Midian, imprestável, tudo aquilo que ele aprendeu ficou imprestável, só na frente das ovelhas, né? Todo o tempo. Não falava com gente mais, dormia no deserto, dormia no campo, e quando chegava em casa era cansado, no outro dia cedo já tinha que sair cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho. Irmãos, ele perdeu praticamente o contato, e a sua habilidade no Egito que ele deu não serviu para nada. Aos 80 anos de idade o Senhor chamou ele: Moisés, agora sim, eu vou chamar você agora para libertar o meu povo. Agora, irmãos, ele falou: agora não dá mais. Agora eu já sou pesado de língua, pesado de boca, não tenho mais nenhuma capacidade. Deveria ter me procurado 40 anos antes, porque agora não. O Senhor falou: não é agora que eu quero usar. Irmãos, você deve ser um homem hábil. Deus está te dando habilidade no seu estudo, no seu trabalho, na sua experiência humana, entendeu? Mas o Senhor não pode usar in natura. Deus quer usar depois que passar 40 anos. Aí Deus vai usar você, irmãos, como homens hábeis para a edificação da casa de Deus, na hora dele. Por isso, irmão, primeiro ele precisa fazer você saber o que está no seu coração, se guardaria ou não os mandamentos dele, se você seria obediente ou não à sua palavra. Aí versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender. Não confia no material, não confia no físico, não confia no seu homem natural, não confia na sua capacidade natural, para fazer você entender, dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmão, nós dependemos de tudo que sai de Deus. Se Deus falou, irmãos, essa palavra vai nos sustentar, essa palavra vai executar a obra de Deus, essa palavra nos dará direção. Ó Senhor Jesus. Não sei se vocês entenderam, né? Então, qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade de Deus? Eu fiz essa pergunta para os adolescentes. Eles responderam. Seria uma vergonha vocês não souberem responder. Irmãos, eu acho que se tivesse aqui 3.000 teólogos da elite, mestres da Bíblia, se eu perguntasse qual é a vontade de Deus, eu não sei se teria talvez 3.000 respostas.
Mas os nossos adolescentes, que fazem imersão na palavra, que inculcam a palavra no coração, eles responderam com maior naturalidade: a vontade de Deus é Deus fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa seria a resposta de vocês? Isso está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Vou ler para vocês. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Qual é o mistério da vontade de Deus? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus está usando o tempo. Nós ainda estamos vivendo no tempo. E esse tempo é usado para Deus poder fazer a sua vontade. Se nós desperdiçarmos o nosso tempo, irmão, Deus está perdendo tempo conosco. O que Deus está querendo fazer no uso do tempo é fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E como Cristo vai ser o cabeça sobre todas as coisas? Deus então deu Cristo para a igreja. Então a igreja tem que executar essa tarefa, que está no versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, a igreja tem essa responsabilidade de ser usado por Deus, para Deus encabeçar Cristo sobre todas as coisas. E como Deus faz para encabeçar sobre todas as coisas? Aqui está escrito. Precisa encher todas as coisas. Encher com o quê? Encher com Cristo. Como todas as coisas vão estar sujeitas a Cristo? Quando todas as coisas estão cheias de Cristo. Então, primeiramente, a gente precisa fazer isso na igreja. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Como a vontade de Deus pode ser feita na igreja? Cristo precisa encabeçar a igreja. De que maneira Cristo encabeça a igreja? Não é pelos muitos ensinamentos, não é pelos muitos aconselhamentos, não é conhecer muita doutrina. Irmãos, é enchendo Cristo em cada vazio do nosso ser. E assim habite Cristo no nosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Enchendo. Através de quê? Da palavra. Por isso a imersão da palavra. Por isso, irmãos, agora que nós fechamos os muros, agenda positiva. Todos que estão dentro dos muros, vamos encher todo mundo de Cristo. Aí a rebeldia vai sair. Enchendo de Cristo, irmão, não há mais rebeldia. Por isso, irmãos, vamos imergir mais a palavra ainda. Vamos fazer habitar Cristo em nosso coração mais ainda, até Ele encher cada parte do nosso ser. E a base do trabalho de Deus é amor. Aí nós vamos compreender com todos os santos irmãos o incompreensível. Qual é a largura, comprimento, altura, profundidade? Irmão, mas não é essa largura física, é a largura espiritual, comprimento espiritual, a dimensão de Deus, a dimensão da eternidade. Irmão, só nos enchendo de Cristo, habitando Cristo no nosso coração, tendo base no amor, irmãos, é que nós vamos juntamente com todos os santos compreender essa dimensão para onde Deus quer nos levar. Saia da dimensão física, saia da sua lógica humana. Deus quer te levar para outra dimensão, onde Deus está. Aí você vai conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, fora da sua lógica, até que sejais
tomados de toda a plenitude de Deus, até que sejais enchidos, preenchidos até a toda a plenitude de Deus. E quando a igreja chegar nesse estágio, Deus vai fazer, através da igreja, irmãos, encabeçar todas as demais coisas em Cristo. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmão, nós temos uma agenda positiva, muita coisa para fazer. Vamos continuar na imersão na palavra. Eu quero mostrar para vocês, espero que o Senhor ilumine vocês, para mostrar qual a natureza da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque se vocês querem fazer a vontade de Deus, vocês precisam ter uma visão correta sobre a palavra de Deus, porque a palavra é a ferramenta para Deus usar para fazer a vontade dele. Então, primeiro eu vou para o versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira, irmãos, que o visível veio a existir das coisas invisíveis. Vou explicar um pouco melhor depois. Eu falei lá na sala de comunhão. Os irmãos ficaram doidos lá. Irmãos, a palavra de Deus. Vamos primeiro para João 6, 29. Vocês aguentam mais um pouco, não? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Creiais no enviado, creiais no profeta, creiais em Jesus na época, em Jesus. Mas o que significa crer naquele que foi enviado por Deus? Crer em quê? Crer na palavra. Ele foi enviado para dar-nos uma palavra, porque Deus faz a sua obra na palavra. Se o universo, irmãos, se o universo for formado pela palavra, ele não vai continuar fazendo o trabalho dele pela palavra? O universo foi formado pela palavra. Ele vai continuar fazendo a sua obra pela palavra. A palavra dele, irmão, tem um poder enorme que você vai conhecer agora, tá? E a obra de Deus é feita pela palavra, né? E João 5, 24. Senhor Jesus, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Bom, quem ouve a palavra do enviado e crê em quem o enviou, porque a palavra não é do enviado, a palavra de quem o enviou, se você crê, essa palavra é especial, porque quem crê na palavra de Deus, tem a vida eterna. Não sei se você percebeu. É que é tão comum a gente falar isso na Bíblia, que ter a vida eterna se tornou uma coisa muito comum. Você creu, você tem a vida eterna. Mas o que é vida eterna? O que é vida eterna? No conceito do homem, a vida eterna é não morrer mais. É ou não é? Irmão, se a vida eterna é essa vida humana que eu vivo e não morrer mais, eu não quero. Eu não quero ficar com essa vida aqui, viver eternamente. Ou vocês querem? O que é vida eterna? É uma vida na dimensão da eternidade. É uma vida, irmãos, na esfera de Deus. É uma vida na esfera espiritual, na esfera celestial. Essa vida eu quero. Essa vida, irmão, você nem imagina ser. Você não tem nem ideia do que seja. Irmãos, quando nós somos levados para lá, você vai perceber, irmãos, Deus é amor, não é doutrina não. Você vai se sentir mergulhado dentro da piscina do amor. Você não vai se sentir
como nunca foi tão amado. Porque Deus é amor. E Deus é luz. Não é aquela luz física visível que ofusca os olhos. Não consigo olhar para o sol porque ofusca. Irmão, Deus é luz. Luz é tão brilhante que não ofusca. As coisas espirituais, irmãos, são maravilhosas demais para a gente descrever. Essa é a vida eterna que Deus quer te dar. Deus quer te levar para essa dimensão maravilhosa. Então quero que vocês entendam, irmãos, a palavra de Deus está em outra natureza, em outra dimensão. Não é essa dimensão humana, não. João 14, versículo 10. Como diz? Senhor Jesus. Os coordenadores aí, posso passar um pouquinho do tempo? 14, versículo 10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, presta atenção, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Se essas palavras tiverem origem no homem, não tem natureza diferente do físico, tá? Então, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Irmãos, Deus está usando o seu canal para falar a sua palavra, e essa palavra é que faz a obra de Deus, porque essa palavra é da natureza de Deus, tem uma natureza especial. Não é uma palavra de eloquência humana, não é uma palavra de conhecimento humano, não é a palavra de um bom mestre da Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, tem uma natureza de Deus. Senhor Jesus. Então agora, vocês vão entender 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2,13. Esse versículo é fantástico, fantástico. Você precisa extrair tudo que está aqui. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Irmãos, esse é o grande segredo. Você precisa saber que quando você acolhe a palavra de Deus, falada por seu profeta, essa palavra é de Deus, porque tem a natureza divina, tem a natureza de Deus. E essa palavra tem um poder especial. Só que esse poder só é liberado quando você crê. A palavra de Deus tem um poder, mas você tem o poder de liberar o poder. Fazendo o quê? Crendo. Se você crê, você libera um poder grandioso demais, tá? Então, vou ler de novo. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós. Vós quem? Vós os que credes. Irmãos, a palavra de Deus realmente tem uma natureza diferente, natureza eterna, tem um poder especial, mas esse poder não é detonado, não é iniciado se você não crê. Você precisa crer. Efésios 1. Efésios 1. Senhor Jesus. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, essa suprema grandeza do poder de Deus é liberado
quando nós cremos. É para com os que cremos. Quando nós cremos, irmãos, é segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, o inimigo não quer que você creia. Todos os opositores de Neemias não quer que levante os muros, não quer que você creia que essa é a palavra de Deus, porque quando você crê, detona uma bomba nuclear na cabeça do inimigo. Ó Senhor Jesus. Vamos lá finalmente para Hebreus 11, vai. Estou segurando, vamos embora. Hebreus 11. Hebreus 11. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é isso? A certeza aqui, em grego, a palavra é hipóstase. Hipóstase, vamos falar em português, hipóstase, que seria hipóstasis, hipóstase. Essa mesma palavra hipóstase foi traduzida para quê? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ali diz o quê? Que o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. O Filho é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. E essa palavra ser, irmãos, é hipóstase. O Filho é a expressão exata do ser de Deus, é a expressão exata da substância de Deus. Então, voltando lá para Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós podemos dizer o seguinte, que a fé, ela substantifica a substância de Deus. A fé torna real o ser de Deus para nós. As coisas da esfera de Deus se tornam reais para nós, concretas para nós, pela fé. Irmãos, a nossa fé tem essa capacidade de... Tem uma nota de rodapé em King James atualizado, se não me engano, nota 3, em Hebreus 11, diz o seguinte: a fé substancia a realidade de Deus. Ele está usando substância, mas no verbo substanciar. Ele fala assim: a fé substancia a realidade de Deus. Então a fé torna a realidade de Deus algo substantivo para nós. Torna real, torna concreta a realidade de Deus. Irmãos, você quer que a realidade de Deus aconteça com você agora? Use a sua fé. E a fé é o que? É a convicção de fatos que você não vê. Irmãos, infelizmente o homem, você e eu, quando nós nos demos conta por gente, nós nascemos nesse corpo, não foi? Esse corpo tem a percepção do mundo, principalmente pelos olhos, pela nossa visão. Nós conhecemos o mundo pelo visível, pelo que nós conseguimos ver. Não é assim? Isso faz de mim e de você homens muito lógicos. A gente só crê na física clássica, tudo é muito lógico. É ou não é? Tudo lógico demais. É por isso, irmãos, nas coisas de Deus, nós confiamos na nossa capacidade, nós confiamos na nossa palavra, nós confiamos na nossa eloquência, nós conhecemos na nossa maneira de fazer as coisas. Então nós queremos trabalhar muito para Deus de bom coração. Deus, deixa conosco, vamos trabalhar para Ti como Moisés aos 40 anos de idade.
Senhor, me dá sabedoria para falar, não sei como falar. Você sabia que nesse mundo macroscópico, na nossa escala, a física clássica funciona. Mas se você descer para nível microscópico, você descer para o nível atômico e subatômico, você vai ver que a física clássica não funciona. As coisas não são lógicas, como na nossa dimensão da física clássica. Lá não funciona. Eu pergunto para vocês conseguem acreditar que essa mesa aqui, essa madeira aqui, ó, esse plástico aqui, é formado lá na área subatômica, atômico? Tudo isso aqui é formado por átomos. Pelo menos você acredita, não é isso? Você já estudou isso? Formado por átomos. Como é que são os átomos? Pelo menos na forma rudimentar que eu aprendi no ginásio. No meu tempo era ginásio, certo? O átomo é formado por um núcleo de prótons, nêutrons e os elétrons correndo ao redor, não é isso? Esse é o modelo rudimentar, tá? Então os elétrons não param de circular, não param de correr. Está aqui, ó, está aqui, todo aqui, está cheio, milhões e milhões e milhões, irmãos, de átomos com elétron correndo aqui, ó, girando por aí. Quem que faz esse elétron correr? Não vai parar, não? Qual é o combustível? Para você andar um pouco, você tem que pôr combustível no carro. Mas quem que faz esse elétron correndo não para? E que forma esse mundo que nós vemos? Esse mundo, irmãos, é formado por energia. Energia e matéria. Irmãos, Einstein provou que energia e matéria são interrelacionados. Você conhece a equação do Einstein? E igual mc ao quadrado. O que é E? Energia. Igual a m é massa, multiplicado por a velocidade da luz ao quadrado. Então, irmãos, a massa e a energia, a matéria, ela é formada por energia. E a energia pode ser transformada em matéria. Como é que todas as coisas foram formadas? Pela palavra de Deus. Se a criação foi formada pela palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus é que forneceu essa energia toda. É ou não é? Vocês sabiam que a nível atômico tem muito mais vazios do que matéria? Porque nós temos átomos, elétrons percorrendo, são cheios de vazios. Se chega no nível atômico, você vê tudo vazio. E os físicos ficam sem entender. A mecânica quântica não é lógica. As equações dos famosos físicos para mecânica quântica são equações de quê? De probabilidade, equações de incerteza, sabe? Não tem como definir fisicamente. Ó Senhor Jesus. Vou só citar um exemplo para vocês entenderem. Vocês sabiam que dentro do átomo, dentro do elétron, tem a distinção de um elétron com spin para cima e com spin para baixo, outro com spin para baixo? A mim falou para mim, você está falando grego para mim? Tem elétron com spin para cima, com spin para baixo. O que é spin para cima e spin para baixo? Spin para cima roda num sentido, spin para baixo roda no outro sentido e produz um campo magnético. E esse campo magnético, na verdade, não é nem campo magnético. Sabiam disso ou não? E esse spin para cima e spin para baixo, esses dois elétrons, não podem se entrelaçar.
se emaranhar, se entrelaçar. Quando os dois se entrelaçam, aí deixa de ter uma particularidade de um ou de outro. Eles têm as duas particularidades. Mas um dia, se esses duas partículas se distanciarem, o entrelaçamento já feito entre eles vai durar, não importa onde está a distância um do outro. Uma partícula que foi entrelaçada com a outra pode estar lá milhões de anos-luz de distância na próxima galáxia nossa, que é Andrômeda. O que acontece com um vai acontecer com o outro imediatamente. Estão entrelaçados, mais rápido do que a velocidade da luz. Quem que faz isso, irmãos? Quem que faz isso? Ó Senhor Jesus, não sei como explicar para vocês. A luz, houve uma discussão de Newton com outros físicos que a luz é uma partícula, mas provaram pelo experimento de fenda dupla que a luz eletromagnética são ondas. Mas o Einstein provou na sua equação que a luz também é uma partícula. Aí foram descobrindo que o elétron, a matéria, é também uma partícula, que é a matéria é partícula, né? Se você cortar em pedacinho, é uma partícula. Mas toda a matéria também é uma onda. Como é que é o negócio? Uma partícula não atravessa essa mesa sólida. Se eu jogar uma partícula aqui, não atravessa, não é isso? Mas uma onda pode atravessar. Por isso, irmão, eu quero mostrar para vocês, com essa noção rudimentar ainda da mecânica quântica. Não sou físico, nem me atrevo a aprofundar mais nesse assunto, né? Eu quero dizer para vocês, irmãos, não se julga conhecedor de tudo. Não seja prepotente. Deus é o Deus sábio que criou todas as coisas. Seja simples. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder de fazer a obra de Deus. Senhor Jesus. Segunda Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você que vive na sua mente lógica, você só age pelas coisas que vêm. Mas, irmãos, as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. João 6,63. O Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras do Senhor, irmãos, são de natureza espiritual, são de natureza invisível, de eternidade. Por isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos queria entender como é que, na lógica, como ser igual a Jesus. Ele tinha 60 anos de idade, Jesus tinha 30, mas Jesus tinha muito mais sabedoria do que ele, fazia coisas que ele não conseguia fazer. Jesus falou para ele: você precisa nascer do alto. Se você permanecer na esfera da carne, você vai continuar usando a capacidade da carne e não vai sair disso. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, capitães, se vocês confiarem na sua capacidade, só fazendo as coisas na esfera das coisas que se veem, irmão, vocês vão bater a cabeça e não vão sair do lugar, e vocês vão atrapalhar a obra de Deus. Mas se vocês usarem a simplicidade da fé, eu falei para a mim, você pode não ter entendido nada do que eu falei da física quântica, mas você pode ser simples.
em apenas crer na palavra. Quando você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus tem um poder tremendo. Com essa energia toda que você nem sabe o que é, irmãos, Ele faz as coisas acontecerem. Ó Senhor Jesus. Por isso em 1 João capítulo 1 ele diz: eu quero dizer a vocês com respeito ao verbo da vida, a palavra da vida, a qual nós apalpamos, passou por nós, contemplamos, nossas mãos apalparam, e com respeito à vida eterna, essa palavra é a própria vida eterna, e essa palavra nós anunciamos a vocês. Nós não entendemos totalmente, mas nós anunciamos a vocês. Irmão, tudo que nós temos que fazer é anunciar a palavra. Recebeu a palavra, vamos anunciar. E essa palavra faz o quê? Essa palavra que anunciamos faz com que mantenhais comunhão conosco. Essa palavra produz o quê? O corpo de Cristo, a comunhão do corpo, a circulação de vida entre nós. A gente não enxerga, mas está acontecendo a circulação de vida pela palavra. E faz de nós, irmão, um corpo de Cristo. E essa comunhão é conosco, mas é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, o apóstolo, ele é a conexão entre as igrejas. Produz comunhão entre as igrejas e comunhão entre as igrejas com Deus. Por isso que as igrejas não têm comunhão. As igrejas produzem vida através da palavra profética que circula entre elas. Quando uma igreja se isola, irmão, acabou a circulação de vida. Aquele membro morre. Por isso, irmãos, vamos crer que a palavra é capaz de fazer a obra de Deus. Irmãos, eu já disse, irmãos, posso não ter capacidade de fazer muita coisa, mas, irmãos, eu creio na palavra de Deus. Nunca vamos perder a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Vamos nos manter simples, puros, crer na palavra. A palavra de Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Ele vai edificar a igreja, estabelecer o reino de Cristo. Tomara que vocês me ajudem, eu seja arrebatado vivo junto com vocês. Vamos trabalhar para isso. Os muros estão terminando de levantar, as portas foram assentadas, os porteiros designados, cantores, levitas, os que administram, os que governam. Irmãos, vamos agora à agenda positiva. Primeira coisa, irmãos, não fique longe da palavra profética. Corre para perto. Você ouve em todos os domingos, 19 horas, a palavra profética. Você acompanha as lives de quinta-feira. Você acompanha a live para a PAC de sábado de manhã. Não percam. E mais ainda, irmãos, a conferência internacional está chegando. Vamos promover. Na minha igreja, na sua igreja. Vamos falar para os irmãos: irmãos, agenda positiva. Vamos correr para perto da palavra. Vamos para a conferência. Vamos ficar perto, Vamos, se você tem dificuldade financeira, vamos dar um jeito. A comportagem pode ser feita para isso também. Não é isso? Então, tem irmãos que não gostam muito de sair de casa, é muito caseiro. Irmãos, encoraja ele, mostra como é importante ele sair de casa para a gente estar junto na conferência internacional. E também durante todo o ano nós temos conferências regionais. Corram atrás. Façam um esforço. Você vai ver que vai fazer diferença na sua vida e nós vamos apressar a volta do Senhor. Jesus é o Senhor.